A paz do Senhor, amados irmãos. Antes de mais nada, eu quero te fazer um pedido. De fato, é muito importante para nós, porque os algoritmos aqui do YouTube entendem que quando você dá um like aqui no vídeo, esse vídeo é interessante e ele se torna um canal de comunicação direto para os próximos vídeos que nós lançarmos. Então, antes de mais nada, dá o seu like aqui, ative as notificações para que nos próximos vídeos que nós gravarmos, você seja informado imediatamente. E o nosso interesse, o nosso desejo é poder compartilhar com você cada vez mais daquilo que o Senhor tem nos dado, tanto em palavras de inspiração, como estudos, como é o caso do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, a pergunta que não quer calar, de fato é muito pertinente, é: você tem um instante? Pois bem, no vídeo de hoje nós chegamos em nossa última semana do devocional do livro Quem é Jesus? E nesta nós falaremos a respeito de alguns títulos que o Senhor Jesus recebe e também sobre a sua vida, sua missão, sua obra santa, perfeita, que está no coração do Pai desde a eternidade. Isso é fundamental que nós compreendamos. Um título que nos chama muita atenção, que é dado a Jesus, é o Filho do Homem. E chama muita atenção porque o próprio Jesus utiliza esse título para descrever a si mesmo. É como se ele estivesse falando a respeito dele em terceira pessoa. Um exemplo, ao invés de eu falar eu falo o Mateus. Entende? É mais ou menos isso que acontece. E por que Jesus escolhe um título como este para falar a respeito de si mesmo? É óbvio que o Filho do Homem não quer dizer algo pequeno, desprezível, diferente da divindade eterna do nosso Senhor, Deus e Pai. Antes, este título está respondendo a uma profecia lá do Antigo Testamento, no capítulo 7 do livro de Daniel, onde em uma visão ele vê descendo com total autoridade e poder que se assemelha ao Filho do Homem. Então, Jesus assume para si este título soberano, cheio de poder e autoridade, para deixar claro quem ele é. O título a ser tratado apresenta Jesus como Senhor e a terminologia, o nome utilizado ou a palavra utilizada para descrever este título é muito importante para sua compreensão absoluta, completa, que seria a palavra Kyrios. Esta palavra é tão importante para nós porque determina não somente um senhorio, uma soberania aparente ou panorâmica, mas de fato determina uma possessão absoluta. O que isso quer dizer? Que Cristo, como Senhor da igreja, é o dono da igreja. Ele detém toda a posse sobre a vida daqueles que lhe pertencem. E quando Cristo é apresentado como Senhor, a nossa compreensão real deve ser de que nós somos a sua possessão. E, de fato, isto tem muito mais a ver conosco, porque, de certa forma, a nossa individualidade, o nosso egoísmo e a falsa sensação de autonomia humana nos leva para uma posição incômoda quando imaginamos a nossa vida como posse de alguém. Mas o que o Senhor quer tratar em nosso coração, e por isso ele é assim apresentado nas Escrituras, é que sim, você e eu somos posse do Senhor Jesus. Ele é o dono da nossa história. Ele é quem a escreve, Ele é quem finaliza, Ele é quem produz e é nele que nos movemos. Não existe nenhum traço da vida cristã, da vida de perfeita espiritualidade, que esteja ausente da soberania e do senhorio de Deus. Em sua vida não basta ter Deus. Em sua vida é necessário que Deus te tenha por completo. Há uma aplicação extremamente importante para nós, enquanto igreja, ao compreendermos que Jesus é Senhor, o dono das nossas vidas. O apóstolo Paulo ele reconhece isso de tal forma, com tamanha profundidade, que no texto de Atos capítulo 20, verso 24, ele faz uma das declarações mais impactantes de toda a história bíblica. A saber, ele afirma não reconhecer em si mesmo ou em sua própria vida qualquer tipo de valor, a não ser que ele cumpra o propósito do seu Senhor. Que seja assim a nossa vida. E como o apóstolo Paulo também afirmou, que todo o nosso viver nesta carne seja pela fé no Filho de Deus, que nos amou e nos salvou. Um título que é extremamente importante para nós termos uma compreensão exata de quem Cristo é, tem a ver com o Filho de Deus. Em algumas seitas, em algumas heresias, se propõe que Jesus Cristo é uma criação de Deus, portanto, a filiação se daria neste âmbito, nesta atmosfera. No entanto, nós sabemos e cremos que Cristo é o próprio Deus. E é muito importante que nós saibamos que a perspectiva bíblica de filiação não tem a ver com um produto do Pai. Um exemplo, os meus filhos
possuem os meus traços genéticos, no entanto, eles são indivíduos outros, são outras pessoas, tanto Pedro quanto Arthur, assim como eu sou outro em relação ao meu pai. Em Cristo não existe esta divisão pessoal. De fato, Cristo é o próprio Deus. E temos alguns textos aqui que a Bíblia deixa isso muito claro. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 15, Paulo afirma que Ele é a imagem do Deus invisível. Ou no prólogo de João, capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia afirma que Cristo é o Verbo que se fez carne. Portanto, no princípio o Verbo estava com Deus e repare bem nesta afirmação, o Verbo é o próprio Deus. Esta é uma afirmação teológica extremamente importante que vai nos distanciar de seitas e heresias e muitos equívocos teológicos. Em seu coração entenda, Cristo é o próprio Deus. O último título que é destacado por R.C. Sproul tem a ver com Jesus como Salvador. E algo que é interessante para nós, para a Igreja de Cristo, é compreender que a salvação, no decorrer de toda a revelação bíblica, ela vai sofrendo algumas alterações em sua perspectiva. No Antigo Testamento, a percepção acerca de salvação tem muito a ver com aquilo que acontece do lado de fora. As pessoas eram salvas de inimigos, circunstâncias e ocorrências naturais e também diante de seus próprios equívocos e pecados que os levavam para alguns riscos pessoais. No Novo Testamento, no entanto, a visão teológica se aprofunda de uma forma muito importante. Quer um exemplo? Jesus faz a seguinte afirmação: vocês ouviram que vos foi dito, não adultere. Porém, eu vos digo, se você desejar em seu coração olhar com maldade, já está adulterando. Perceba que aquilo que era somente exterior, agora invade o nosso coração. E é justamente aí que Deus quer ser o real Salvador. Entenda e compreenda que Deus veio nos libertar por completo por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, inclusive de nós mesmos. Somos livres para Ele por causa dele e do seu perfeito amor. Por fim, o R.C. Sproul vai falar a respeito da vida de Jesus. E, obviamente, não há como falar sobre a vida de alguém sem citar as suas obras. E perceba que em Deus não há desassociação, Ele não separa pessoas e obras. Uma coisa que é importante é que somos filhos para fazermos boas obras e não somos filhos porque fizemos boas obras. Isto é algo definido pela Escritura Sagrada, por exemplo, em Efésios capítulo 2, do verso 8 até o verso 10, onde o apóstolo Paulo nos instrui que somos salvos pela graça, pela fé, e posteriormente ele vai afirmar que toda esta salvação nos alcançou para realizarmos as boas obras que Deus já nos indicou, nos sugeriu, de outra forma nos predestinou para que as cumpríssemos. Então isso é muito importante. A vida de Jesus, as suas obras, as suas feituras são extremamente importantes para a igreja cristã. Pois bem, como é que Jesus entra na história de uma forma miraculosa, sobrenatural, como somente Ele poderia fazer? O Deus que do nada fez tudo acontecer, que do nada criou todas as coisas e todas as pessoas, agora invade o espaço-tempo, não de uma forma desproposital, de uma forma acidental. Antes, de acordo com Gálatas capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo afirma que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para salvar aqueles que estavam debaixo da lei e olha só que coisa interessante, para nos fazer filhos por adoção. A vida de Cristo restaura toda a criação, restaura todas as coisas. É isso que nós temos nas Escrituras Sagradas, ao afirmar que Ele reúne em si todas as coisas no céu e na terra. É por causa dele, por causa das coisas que Ele fez e principalmente por causa da cruz do Calvário. Nós somos feitos filhos de Deus, imagem e semelhança restaurada para a glória de Deus Pai. Nós somos feitos filhos de Deus, imagem e semelhança restaurada para a glória de Deus, o nosso Senhor e Pai. Por fim, vamos retornar ao início, onde R.C. Sproul ele afirma de maneira muito categórica um posicionamento distante da teologia liberal, onde vai fazer algumas afirmações extremamente naturalistas a respeito de Cristo, de Deus e de toda a criação. Quando nós falamos a respeito da ressurreição de Jesus, nós precisamos compreender que não foi algo simplesmente intelectual, não foi algo semântico, ou seja, não foi no campo das ideias, no campo das palavras que Cristo ressuscitou, pois o que nos cabe crer e entender é que de fato Jesus
ressuscitou dentre os mortos. Esta é uma das afirmações mais cruciais para o Evangelho. Sem esta afirmação, todas as coisas são nulas, são vagas, são vazias, são pequenas, são passageiras, como a nossa vida é. Mas o nosso Senhor, que entregou a sua própria vida, tem poder e autoridade e soberania eternal para tomar para si aquilo que lhe pertence. Nós precisamos acreditar nisso, crer nisso de maneira integral. Cristo ressuscitou e esta verdade faz toda a diferença na criação. Por causa da ressurreição dele, nós e toda a criação nos prostramos em plena adoração e afirmamos, por ser uma orientação da parte do próprio Deus Pai, que diz: sob o seu nome, Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A ressurreição de Cristo fala não somente de um poder extraordinário que o trouxe de volta do mundo dos mortos, mas fala de um poder extraordinário que nos liberta da ação do pecado. A Bíblia nos instrui, nós somos livres do poder do pecado. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda e compreenda, Jesus Cristo venceu a morte para que nós vivêssemos a sua vida. Jesus Cristo nos resgatou do pecado para que nós vivêssemos com Ele em santidade, entendendo-o como Senhor da nossa vida, entendendo como o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, compreendendo que todas as coisas, inclusive a sua vida, os seus sonhos e também os seus desejos, pertencem a um Deus que é soberano, que é Rei, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.